Oi, gente, eu sou o Sidney. Eu sou casado com o Gabriel. Nós casamos em maio de 2022 em Buenos Aires, na Argentina. Pelo simples fato de nós moramos aqui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, moramos aqui no Brasil. Mas eu ia conhecer a família do Gabriel nas férias e a gente estava pensando em se casar, procurou se casar, procurou saber quais são os documentos e tal. E a gente viu que era uma burocracia muito grande. E tinha um valor, chegava com os papéis que ele precisava, mais autentificação, mais as coisas todas, mais as taxas, ficava quase mais ou menos em R$ 2.000. A gente ia para a Argentina e nós pesquisamos e vimos que para casar na Argentina, uma pessoa que é de lá e com um estrangeiro, era gratuito e apenas precisava da identidade. Então, já que a gente estava lá, a gente uniu o útil ao agradável. Com isso, antes de eu conhecer o Gabriel, eu estava, eu queria muito ser pai. E, e, e eu estava procurando uma forma de ser pai solo, né? Procurava, na verdade, uma forma não, estava procurando informações sobre adoção. E nesse meio do caminho eu conheci o Gabriel. Com o tempo, a gente foi percebendo que a gente tinha planos de não só ir morar juntos, mas a gente queria participar dos protocolos. Então a gente teve pedido de namoro, a gente teve pedido de noivado, pedido de casamento, e depois a gente, né, trabalhou um pouco essa questão de como a gente ia fazer para casar, onde a gente ia morar, essas coisas que envolvem o casamento, né? Porque quem casa quer casa. E aí, depois que a gente casou, a gente viveu nossa lua de mel, a gente fez uma viagem de casamento de 30 dias, né? Que foi essa viagem para casar, que começou do sul do país e terminou na Argentina, e depois nós fizemos praticamente o caminho de volta, né? O que a gente fez no começo. A gente conheceu Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu, Posadas, Ituzaingó, Loreto, depois Buenos Aires. De Buenos Aires a gente foi para Puerto Iguaçu, Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio, e depois Cabo Frio. E depois que a gente resolveu voltar, né, que a gente chegou, que a gente foi ajeitar a vida, viver a vida, a gente pensou qual seria, o que a gente poderia fazer de próximo passo dentro do casamento. Se a gente tinha uma vontade muito grande de ser pais, e a gente já estava com uma família já começando a ser formada, e Gabriel, pela desenvoltura, pelo empenho, pela capacidade dele, ele conseguiu uma promoção significativa dentro do trabalho. A gente conseguiu se organizar financeiramente e com isso a gente quis dar o passo para a adoção. Então a gente foi buscar informações como fazer para adotar, o que seria necessário, só que pela internet a gente viu que as informações elas não eram muito fidedignas, porque cada pessoa que a gente perguntava era de um lugar diferente, então os processos eram um pouco diferentes de comarca para comarca. E aí então eu resolvi procurar a comarca da infância e juventude aqui na minha cidade, aqui em Cabo Frio. A gente entendeu, eles explicaram que essa primeira parte era toda feita online, então a distribuição dos documentos, né, que eles pediam eram feitas através de trocas de e-mails. A gente levou um tempinho, acho que umas 2 semanas, para poder organizar tudo, de ver a questão de atestados médicos, de, de comprovações, de documentos que precisava. A gente enviou, isso foi em agosto. Em setembro, o processo, a gente já tinha o número do processo, no dia 23 de setembro. E aí, como a justiça ela é bastante lenta, né? Devido a, não sei, talvez a quantidade de casos. A gente pegou final de ano, então tem férias, né? Tem início, carnaval, essas coisas todas que demandam autorizações de viagens e tal. Talvez poucos funcionários para trabalhar.
a gente levou 8 meses para poder ter o primeiro contato da entrevista, porque primeiro você passa por uma entrevista com psicólogo e assistente social, ou psicólogo ou assistente social, e aí a gente, na semana passada, recebeu uma ligação da psicóloga que foi intimada para assumir o nosso caso, para ter a primeira entrevista, né? A gente não sabe se vai ser a única entrevista, a primeira de algumas, mas pelo que ela me explicou, o contato foi no meu telefone, eu dei o telefone do Gabriel, meu e da minha mãe, né? Caso eu não consiga falar com nenhum deles, nenhum dos números. Até no primeiro contato que ela teve, eu estava trabalhando, Gabriel estava me ajudando num serviço que eu estava, a gente estava com o telefone no silencioso, e aí a gente não, ela ligou para mim, ligou para o Gabriel e depois ligou para minha mãe, mas como ela não sabia se minha mãe se identificou como minha mãe, ela não sabia se minha mãe tinha ciência do que a gente, dos nossos planos, então ela não falou nada, só falou que ia ligar no outro dia e assim ela fez. E marcou para o dia de hoje, no dia 15 de maio, para a gente ter essa primeira entrevista, né? Para poder conhecer a gente, entender as nossas intenções na adoção, conversar sobre o perfil e mais algumas análises que ela deve fazer. Bom, ontem eu não consegui dormir direito, com um pouco de ansiedade, tive sonhos sobre isso, então acordava a noite inteira com esses sonhos. Na verdade, é uma ansiedade sobre o nosso futuro, né? Que agora a gente sabe que é um processo que, se tudo der certo, nossa vida vai mudar, né? Vai ser um novo olhar sobre a família, um novo olhar sobre a gente, um novo olhar sobre o casal, com uma responsabilidade a mais com algo que a gente sempre desejou individualmente. E quando a gente se uniu, a gente viu que era a pessoa mais correta para poder dividir essa experiência, que no caso ele e para ele eu. Então, estou um pouquinho ansioso não só com a entrevista, mas com essa mudança que pode acontecer. O nosso perfil não é um perfil de bebê, a gente não tem interesse em adotar um bebê de 0 a 4 anos, que é o que a maioria das pessoas querem. Nosso perfil é um pouquinho mais velho, a gente pensa a partir de 4 até 10 anos. E vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo aqui não vai estar vendo em tempo real. A gente não vai divulgar a cada subida de etapa, a gente vai divulgar um vídeo para poder falar sobre isso, para poder preservar a energia. Eu sei que tem muita gente que pode torcer a favor, mas também tem muita gente que pode torcer contra. E nesse momento, resguardar de qualquer tipo de energia é a melhor opção. Então, a cada vez que a gente for subindo o nosso status, né, chegando mais próximo, a gente vai atualizando para quem tem interesse no assunto, né, um casal homoafetivo que tem interesse em aumentar a família pelo modo do coração. Então é isso, daqui a umas 2 horas a gente tem lá a entrevista com a psicóloga, e se você se identifica, se você tem alguma dúvida, se você passou por isso, tem alguma coisa para falar para a gente, escreve aqui no comentário, que vai ser muito interessante, né, essa troca. Eu tenho buscado bastante informações sobre a questão da adoção, as, as experiências das outras pessoas, entendendo as necessidades das crianças, os medos, né, os nossos medos também, da alteração de uma rotina, de uma vida, né, porque a gente já vem de alterações, né, a gente se conheceu, onde a gente estava predisposto a não ter relação com ninguém, então a gente se viu motivado a isso, que nos motivou a querer manter um relacionamento dentro de uma vontade que a gente sempre teve de pedir namoro, pedir noivado, de casar, e aí passar por essa fase, né, ampliar a família que era de dois para vir mais corações aí.
Então, muito obrigado para você que está assistindo aqui. Se você puder ajudar a gente, dando seu comentário, ajudando a gente com a sua experiência, vai ser muito bom. Muito obrigado.